mulheres e fadas, homens e bruxos, o quanto não vemos de tudo que vemos. Por que será que colocam as mulheres nas histórias, valorizando o que elas têm de melhor, e colocam os homens na história para trazer medo, para causar tristeza, para separar, né? Causar esse sentimento de discordância, de ver o lado ruim? Por que colocam assim? O quanto não vemos de tudo o que vemos, o que estão querendo nos fazer enxergar com todas essas coisas. A maioria das pessoas, elas gostam de fantasia. Porque a fantasia não leva só para o mundo imaginário. A fantasia, ela leva para o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo de dentro. É o mundo onde as coisas são criadas, onde tudo passa a existir, desde comportamento a toda a estrutura que existe na face da Terra. Meu nome é Zelma Werneck, eu sou educadora cristã. Eu quero te pedir que você, se você não é inscrito, se inscreva, porque o conteúdo que nós fazemos aqui é um conteúdo forte, é um conteúdo poderoso, ele é fundamentado dentro da palavra de Deus, então se inscreve, porque eu creio na palavra de Deus como mais atual hoje do que antigamente. Eu creio que hoje ela está se cumprindo, nós estamos vendo, então isso a torna ainda mais atual do que quando ela foi escrita. Eu creio na palavra poderosa de Deus. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque nosso conteúdo é sempre um conteúdo forte, fundamentado e orientado pelo Espírito Santo. Querer ver é o começo de tudo. Você tem que querer mudar, estar disposto a dar esse primeiro passo. O cristianismo, ele não existe sem transformação do entendimento, sem as pessoas passarem a ver o que elas não viam antes. O que antes era natural, que era corriqueiro, que era feito por todo mundo sem consciência, quando uma pessoa vem para o cristianismo, ela é transformada, ela passa a enxergar o que ela não enxergava antes. Então, o primeiro passo é esse, entender que o conhecimento, ele vai transformar, ele vai ser a base, a convicção da nossa fé. Jordan Peterson, ele é o maior psicólogo, no meu entendimento, do mundo. Ele é da atualidade, hoje, mas, para mim, não houve um psicólogo tão poderoso quanto ele, que entende verdadeiramente de assuntos que outros, né, que eram intitulados aí, os intelectuais. Ele é o intelectual dos intelectuais. Ele é tremendamente poderoso, um homem muito assertivo, porque ele respeita o biológico das pessoas, ele não tenta mudar nada, nada mesmo. E uma das frases dele, que eu gosto muito, é o quanto não vemos de tudo o que vemos. O quanto não vemos de tudo o que vemos. Essa frase está no livro dele, os 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Existe, meus irmãos, sempre muito mais naquilo que nós estamos vendo, que nós ainda não vimos. E é nesses detalhes que os cristãos, que o cristianismo atua. Nós somos chamados e transformados em luz, luz do mundo. E quando nós somos luz do mundo, nós fazemos ver o que não estava sendo visto, mas nós também vemos o que não estava sendo visto. E é isso que nós temos que ser, aquelas pessoas capazes de enxergar muito além que qualquer um
outro. O cristianismo, ele converte, ele transforma, ele leva na direção correta as pessoas de crescerem um entendimento, de ter a mente livre, liberta de tudo que é cegueira. Por quê? Porque é luz. Nós verdadeiramente vamos para a luz e nos tornamos luz. O homem não é bruxo, o homem não é monstro, o homem não é mau. A gente precisa entender disso. Eu amo literatura, eu amo ficção, eu amo fantasia, mas nós precisamos, como cristãos, entrar nesse universo e ver aquilo que não é bom e trazer luz e entendimento sobre essas coisas. Quando Deus criou o homem, e nós temos falado muito aqui nesse canal, porque esse canal visa trazer o resgate da autoridade masculina e a gente precisa entender o potencial masculino como mulher para nós sermos abençoadas, porque o meu objetivo, pelo poder do nome de Jesus, é abençoar muitos homens. Quantos homens mais puderem ser abençoados por essas mensagens aqui, para que muitas mais mulheres sejam abençoadas dentro das suas casas e tenham seus fardos aliviados. O homem não é a fera, não é o monstro, ele não é esse animal vingativo, esse animal perigoso. É perigoso no sentido de que ele protege, ele livra do mal. Então, para o mal, ele é perigoso. Para nós, não. Para nós, ele é bênção nas nossas vidas. Ele não é o monstro, ele não é o bruxo, ele não é a personificação do mal. Porque quando Deus criou o homem, e depois houve um espaço de tempo, ele foi criar a mulher. Mas quando Deus criou todas as coisas, Deus olhou e gostou demais do que tinha feito. Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, Deus olhou e eis que era muito melhor do que tudo que ele tinha feito. Porque aquele ser era o que ia lavrar o jardim, que ia cuidar de todas as coisas, era o que ia proteger, era o que ia zelar de tudo. Depois Deus criou a mulher. Então, quando Deus cria a mulher, a função dele continuou para também cuidar dela, proteger, para zelar dessa mulher. Então, o homem, ele não é a personificação do mal, ele é a personificação do bem. Uma criatura muito, muito superior a tudo que já havia sido criado. Os intelectuais constroem narrativas para fazerem transferência de seus conceitos. Por isso que eu falei ali, quando você entra no mundo imaginário, você não está só entrando no seu pensamento, você está entrando no mundo espiritual. Seus pensamentos são o mundo interior. Eles são o mundo espiritual. E o inimigo sabe disso. E essas mensagens, elas são construídas para entrar no seu inconsciente, lá no seu subconsciente, na caixinha de comando, e começar a mudar os padrões de crença, porque mudando os padrões de crença, muda também os padrões de comportamento. Então, eles querem produzir comportamentos de acordo com que favoreçam o sistema, para que haja dominação. Eles sabem o quanto que a comunicação ela é importante para que eles verdadeiramente venham construir bruxos e monstros. Só que, pelo poder do nome de Jesus, a obra de Deus ela é tão poderosa. E quando Deus olhou e viu que era muito superior a tudo que ele tinha criado, é porque quando ele olhou para o homem, ele viu que para o diabo destruir o homem é muito difícil. Porque olha tudo isso que o diabo tem feito com a masculinidade, com a figura masculina, com o homem ao longo dos tempos, e o homem não deixou de ser bom. É incrível. As estatísticas, os dados sobre feminicídio, todas essas coisas são mentira. Não é? Nós temos todas as provas, é só você consultar o IPEA, DataSUS, o mapa da violência, você vai ver lá que a mulher ela ataca mais, ela agride mais e ela mata mais do que o homem. E eu tenho esses mapas também, a gente vai estar mostrando esses mapas aqui no canal, conforme a gente for evoluindo nos conteúdos, mas você pode ir lá e buscar, e você vai ver que o que eu estou falando é verdade, está lá. A estatística, eles escondem, né? Fica difícil de você achar,
porque eles colocam só os dados dos homens para você achar o que as mulheres fazem. Fica difícil, você tem que cavar muito, né? Procurar muito para você achar, mas está lá. Isso é uma verdade. Então, Deus sabe quem Ele criou e sabe que foi muito bom. Nós temos que usar a comunicação, essa arma que o inimigo tomou, não é? Tem usado para destruir, tem entrado na mente das pessoas, no imaginário e assim no mundo interior das pessoas e destruído os padrões cristãos. Nós temos que pegar essa arma e usar para a glória do nome de Deus, porque a comunicação, a linguagem, tanto falada quanto a linguagem escrita, ela tem o mesmo poder, o mesmo potencial de entrar e transformar comportamentos. E nesse ponto, ela tem um potencial de destruição pior do que uma bomba atômica. Nesse século, não houve guerras. Não é? O século XX, que foi um século apaziguador, foi o século que mais destruiu, mais matou. Quantos milhões de homens foram mortos e têm sido mortos por causa do padrão criado na mente que Satanás tem jogado nas pessoas, nas histórias. A imagem da mulher é levada como sensível, como frágil, não é? E, ao mesmo tempo, poderosa, manipuladora, dominadora. E a mulher tem essa capacidade mesmo. Ela foi criada para ajudar, para auxiliar. E esse potencial, não pense que é pequeno. O nosso lugar é um lugar importante diante de Deus. Mas o inimigo conseguiu subverter os padrões da mente de muitas mulheres. E hoje elas têm realmente atuado, né, a carinha de fada, mas como as verdadeiras bruxas da história. As bruxas que foram queimadas lá no passado, né, que se conta que foram queimadas, que também é tanta mentira que dá até medo de falar as coisas. Não faziam tanta coisa quanto as mulheres hoje, no potencial da magia da mulher, têm destruído e matado e consumido, e o homem ali amarrado, sem poder tomar nenhuma atitude. É atrair, trazer para formar pares destruidores. Então, nós temos que ter consciência de que todo o mal, toda a imoralidade, toda a destruição, toda a quebra de lares, todos os filhos corrompidos que existem hoje, veio de trazer essas fantasias, essa coisinha que parece tão inocente, mas que não é inocente. Nós precisamos parar de criticar os homens do passado. Isso que eles falam, a maioria não é verdade. Vamos sair da mentira e vamos olhar para o presente. Vamos olhar para o hoje. Hoje, como que estão as coisas. E a partir do que está hoje, construir a nossa história em cima da verdade e em cima da palavra de Deus. Fomos criados e transformados pelo Espírito Santo para tirar das trevas e produzir luz, para conduzir para a luz. Eles são criados pelo diabo, manipulados pelo diabo, ensinados nas escolas de treinamento mais profundas lá do inferno e são trazidos, eles emergem para vir e conduzir para trevas, para a escuridão. Não vamos nos deixar sair da palavra de Deus e sermos conduzidos para dentro das trevas. Somos luz, precisamos levar luz. Demonizaram a figura masculina, construíram esse padrão mental, demonizando quando o homem, todas as suas forças, ainda hoje, são usadas para manter essa estrutura perigosa, medonha que nós vivemos. Nós estamos tranquilos aqui, presos dentro das nossas casas, mas os homens estão nos lugares difíceis para manter essa estrutura, para nós ficarmos bem. Que Deus fale profundamente no seu coração através dessa mensagem. Se inscreve nesse canal, porque esse canal tem palavras poderosas para a sua vida. Curte, comenta, compartilha. Ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas, que ela vá mais longe, porque dessa forma, esse sistema, ele entrega para mais pessoas, ele leva para mais pessoas
essa mensagem e que Deus te abençoe grandemente pelo poder do nome de Jesus.